Deus nosso Pai, Jesus, querido mestre, amigo, médico das almas, nosso irmão maior, aos nossos amigos, mentores espirituais que nos auxiliam nesse nosso momento encarnatório, aos demais amigos da espiritualidade que também tanto nos ajudam, e aqueles encarnados que também velam por nós. Agradecemos a oportunidade do auxílio, bem como também da presença, nos auxiliando no nosso processo evolutivo. Que possa, querido Mestre Jesus, junto com os bondosos amigos da espiritualidade, nos auxiliar através dos seus exemplos, através das suas intuições, para que possamos ter condutas moralizadoras perante não só a nós, ao nosso familiar, mas também ao nosso próximo. Que esse estudo possa cada vez mais favorecer o nosso entendimento perante a vida espiritual e que também possa nos conduzir de modo benévolo às nossas condutas do nosso dia a dia. Olhai por cada um de nós aqui presente, olhai pelos nossos familiares, pois estando os nossos familiares tranquilos e em paz, nos favorece a oportunidade de aqui estarmos em grupo nesse nosso encontro semanal. Que envolva a nossa irmã Enir, que carinhosamente preparou o seu estudo para aqui dedicar a nós e que nós possamos também participar de forma produtiva, auxiliando-nos. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada pela semana que se inicia, que seu amor, Mestre Jesus e demais amigos da espiritualidade, não só aqui conosco, mas presente constantemente nos nossos lares. Que assim seja. Assim seja. Bom, gente, boa noite a todos. A gente está usando esse novo recurso. Eu não sei se eu consigo aparecer e aparecer o slide. Até agora eu não sei isso. Eu acho que esse programa não permite isso. Se aparecer o slide, não aparece a minha imagem, tá? O meu rosto. Então, eu peço a vocês paciência. Se depois eu descobrir mais alguma coisa, eu depois vou colocando, tá bom? Vamos lá. Hoje o nosso capítulo é o capítulo de... Eu peço a vocês que quem souber desligar os microfones, por favor, desliga. Tem algum microfone ligado? Eu já desliguei, Ezi, pode deixar. Já consegui desligar o seu. Já consegui, Ezi. Tá? Quem conseguir desligar os microfones, desliga. Quem não conseguir, eu já consegui passar aqui por alguns e consegui desligar os que eu vi que estavam ligados, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, capítulo 27. É intitulado o capítulo Trabalho Enfim. Então, era tudo que o André Luiz queria, era começar as tarefas dele. É bem verdade que lá nos primórdios ele queria começar as tarefas dele já com a mesma profissão que ele tinha aqui na Terra, que era a profissão de médico, mas ele aceita de forma carinhosa o que estiver colocado ao alcance dele. E ele então, ele foi na direção do Ministério da Regeneração e ele ia começar o estágio dele nas câmaras de retificação. É interessante, né? O próprio nome vai dizer da função desse ambiente. Esse ambiente tem por finalidade retificar, né? Equilibrar aqueles que estão no mundo espiritual e que a gente vai vendo dentro desse capítulo e do seguinte capítulo que são espíritos que não se prepararam o suficiente para o pós-morte. Então, são espíritos que não tinham uma noção de vida após morte. Eu não sei quem ainda está com o microfone ligado. Já consegui desligar. Mas ainda tem mais alguém com o microfone ligado. Tá dando eco, exatamente. Todos os que eu consegui aqui desligar, eu já visualizei e já desliguei. Eu sei que a gente hoje está usando esse recurso, e por ele ser um recurso novo, a gente vai apresentar as nossas dificuldades, até vocês mesmos vão ter dificuldade de saber onde é que liga, onde é que desliga, mas vamos ver se com o tempo a gente consegue sanar esses problemas, tá? Vamos lá. Então, o André Luiz... Eu não consigo desligar o microfone. Eu já vou desligar para a senhora, dona Emi. Peraí, vou desligar agora, tá? Acabei de desligar, pronto.
O Luiz Davi está falando que esse app ele chia muito, né? Quando fala, quer dizer, eu estou falando, vai ficar chiando. Então vamos ter que ter paciência, tá, gente? Vamos tentar. Se a gente não se adaptar, a gente tenta outro recurso. Vamos lá. Câmara de retificação. Então, é um lugar de trabalho, onde lá vão se encontrar espíritos que estão tentando se adaptar à nova realidade espiritual. Espíritos esses que não se prepararam o suficiente para o pós-morte. Então, André Luiz é levado para essas câmaras de retificação para começar a ver o trabalho. É interessante ver que fica no Ministério da Regeneração e fica abaixo, no solo abaixo. Por quê? Porque os espíritos que lá se encontram, eles não suportam a luz. Essa imagem aí está mostrando luz, mas as câmaras de retificação não são dessa forma. Isso é só uma imagem ilustrativa, tá? Então ele coloca assim, não era bem o hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Quer dizer, não guardava muita semelhança com aquilo que a gente conhece hoje, né? Num hospital, um banco de sangue ou um hospital, não tinha exatamente os moldes do que a gente tem aqui na Terra. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Então a gente vê a que condição que nós podemos chegar, todos nós. É muito interessante isso, né? A que condições nós podemos chegar no pós-morte? Se a gente não consegue se preparar o suficiente, a gente vai chegar em condições semelhantes a essas que vão ser descritas aí pelo André Luiz. Então vamos lá. Singular vozerio pairava no ar, quer dizer, mais parecia um manicômio, se a gente for ver, né? Porque havia um vozerio desconcertado, né? Sem equilíbrio, quer dizer, falava-se sem ninguém entender nada, mas parecia uma torre de Babel, digamos assim, né? Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo, rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas, deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Olha que coisa. A gente, às vezes, que enquanto que está aqui na dimensão material, a gente não se considera, não se qualifica como miserável, mas a gente pode desencarnar e se tornar um miserável espiritual. Nesse trecho, aqui André Luiz está fazendo o relato daquilo que ele está verificando, que ele está vendo nas câmaras de retificação. A gente vai ver não só os sofrimentos pós-mortes, em função desse despreparo imenso da vida espiritual, mas também as marcas perispirituais daqueles que se encontram aí. Porque a gente vai ver rostos escaveirados e mãos esqueléticas, faces monstruosas. Então, a gente verifica com muita propriedade as deformidades perispirituais, que com certeza a gente vai ver mais para frente, elas são promovidas pela falta de preparo e também pelas crenças filosóficas religiosas que nada falam do pós-morte. Né? Então, isso é muito interessante, porque aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, é aquilo que a gente vai plasmar no nosso perispírito. E é muito importante a gente estar falando isso, porque o que mais vai marcar o nosso perispírito é aquilo que a gente sente. E o que eu tenho sentido? Essa deveria ser a minha pergunta. Porque é aquilo que eu sinto, é aquilo que a gente sente, é aquilo que a gente vai estar plasmando. Desculpa, gente, eu estou aqui me adaptando aqui, entrou uma outra questão aqui que eu já resolvi. É aquilo que a gente sente, que a gente vai plasmar no nosso perispírito. Então, vamos dizer, se nós somos pessoas irracíveis, estamos o dia inteiro com raiva, com mau humor e etc e tal, é exatamente isso que nós estamos jogando em cima do nosso corpo físico. Nós jogamos para o perispírito e, por conseguinte, por estarmos nós encarnados, nós vamos jogar para o nosso corpo físico. E aí a gente pergunta depois, a gente fala de uma forma inconformada por que a gente está doente, a gente faz essas colocações. E muitas vezes a gente está passando por um momento
em função de emoções que nós não trabalhamos ao longo da nossa vida. E por que falar isso? Porque aquilo que nós pudermos ou que nós conseguirmos trabalharmos aqui nessa dimensão vai ser de profunda importância para quê? Para quando a gente chegar lá no plano espiritual, a gente já chegar preparado o suficiente e não ter que ser atendido em locais semelhantes a esses que estão sendo aí descritos por André Luiz. Então, o nosso preparo hoje é de suma importância. Gente, quem souber, desliga os microfones, por favor, quem souber, tá? Vamos lá. Quem quiser fazer pergunta, faz, tá? Bom, dali a mais algum tempo, depois que o André Luiz já se encontra familiarizado com aquele serviço, Tobias, então, ele se dirige e fala assim: Tobias, imperturbável, chamou velha servidora, que acudiu atenciosa, e fala assim: vejo poucos auxiliares, disse admirado. O que aconteceu? E aí ela responde: o ministro Flacos esclareceu a velhinha em tom respeitoso, determinou que a maioria acompanhassem os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Então vale a gente ressaltar para quem já estudou Cidade no Além, né, que aqui nós vamos ver, eu estou passando o mouse, acho que dá para vocês verem aí, certo? Isso aqui é nosso lar. Esses pontilhados aqui ao redor de nosso lar são as cercas elétricas de proteção ao nosso lar. Logo depois dessas cercas aqui, nós vamos encontrar os vigilantes das primeiras linhas, que são os espíritos que são denominados, os trabalhadores que são denominados samaritanos. E os samaritanos, eles fazem um trabalho vasto nos umbrais, recolhendo os espíritos que por lá perambulam e que já se encontram no mínimo de condições para poder ingressar em nosso lar e começarem seus primeiros tratamentos, ainda que seja inicialmente nas câmaras de retificação no Ministério da Regeneração. Aos que se encontram em condições melhores, vão para o parque hospitalar, que fica no Ministério do Auxílio. Estou só fazendo aqui relembrando aquilo que vocês já estudaram anteriormente. Então, esses espíritos, os samaritanos, eles fazem esse trabalho grosseiro de ir aos umbrais para recolher os espíritos que estão perambulando por lá, ok? Então, vamos lá. Então, vamos seguindo. Então, a maioria que estava trabalhando nas câmaras de retificação, eles foram somar aos trabalhos dos samaritanos nos umbrais. Por quê? Vale essa pergunta. Porque lembra que nós estamos num período de guerra. Então, nós estamos com muita desarmonia, tanto na dimensão material como ao redor. A psicosfera espiritual da Terra está muito conturbada. E os umbrais, em função disso, eles ficam com acesso mais livre aos encarnados no planeta Terra. Por quê? Porque as vibrações ficam muito mais semelhantes do que antes. Então, é preciso um trabalho de reforço maior. Então, por isso que os trabalhadores da Câmara de Retificação, grande parte deles foram solicitados nesses trabalhos junto aos samaritanos nos umbrais. A gente dá trabalho, né, gente? Ó, a muralha de proteção, tô botando aqui, ó, com aquelas baterias de projeção magnética que circundam a cidade de nosso lar. Quero crer que só mais nas pontas inferiores, quero crer, tá? Porque nós não vamos precisar dessas cercas de proteção, essas grades, essas muralhas protetoras, na ponta superior, que é o Ministério da União Divina, que vai dar para as zonas superiores do planeta Terra, da dimensão espiritual do planeta Terra. Então, acredito que isso aqui funciona mais nesses 3 últimos ministérios aqui, que tem uma relação muito estreita com o planeta Terra, que é o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, principalmente esses, tá ok? Isso é só para reforçar aquilo que a gente já estudou quando nós tivemos a oportunidade de estudar o livro Cidade no Além. Para quem não sabe, quanto mais o espírito tem menor entendimento da vida espiritual,
mais densidade vai ter também o seu perispírito, porque o corpo espiritual, ele é mais grosseiro, mais materializado, quanto menos evolução moral nós temos. Então, quanto menos evolução moral nós temos, mais o nosso espírito é grosseiro, é materializado, apesar de fazer parte do fluido cósmico universal da parte quintessenciada, que forma o nosso corpo perispiritual, mas mesmo assim, quanto mais atrasado moralmente nós somos, mais materializado é o nosso perispírito e mais afinidade ele vai guardar com as dimensões materiais. Por isso que esses espíritos eles podem ser contidos com projeções magnéticas facilmente, tá? Não vai matar, né? Porque a gente não tem como morrer, né? Espírito não morre. Então, mas é só para afugentar eles, para afastar eles. Causa uma sensação desagradável que afasta esses espíritos umbralinos de entrarem, de invadirem ou de causar um distúrbio maior na colônia espiritual, nosso lar. Estou dando uma explicação para vocês entenderem por que isso se dá e como é que isso se dá, tá? Isso só, essas baterias de projeção magnética só assustam ou só interferem em espírito cujos perispíritos, as suas densidades são muito grosseiras, tá? O espírito mais superior, primeiro que espírito de uma envergadura maior não vai invadir lugar nenhum, nem vai provocar nenhum desequilíbrio, porque pressupõe que a pessoa, pelo seu desenvolvimento moral, ela tem educação, ela tem respeito, ela tem amor ao próximo, ela tem misericórdia. Mas quanto mais atrasado é uma pessoa, menos misericordiosa, menos respeitosa ela vai ser. Por aí a gente já vai conhecendo aquelas pessoas que vivem conosco e quem nós somos também, né? Não serve só para conhecer as pessoas, mas para nós também. E aí, em algum momento, depois desses esclarecimentos, tem um paciente dessa Câmara de Retificação que vai apresentar uma piora, que me chamou muita atenção, essa piora de Ribeiro. E aí lá começa Ribeiro. Irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando, agarrado ao leito à maneira de louco. Estou a sufocar. Isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro, quero sair, quero ar, muito ar. E aí, por isso que eu falei para vocês, as câmaras de retificação, elas ficam no subsolo. Então lá não vai se encontrar janelas que vai dar para a natureza com claridade. Então ele está se sentindo a sufocar e ele tem a sensação que é 1000 vezes pior do que está encarnado na terra. Eu acredito que sim, porque quando a gente vai estudar lá no Livro dos Espíritos, sensações e percepções dos espíritos, no Livro dos Espíritos, a gente vai ver que o perispírito, como um órgão sensorial que ele potencializa todas as nossas sensibilidades. Então, assim, a gente ri no primeiro momento do Ribeiro, né, que ele diz que é pior do que estar sufocado na matéria, e eu acredito que deve ser bem pior realmente, tá? Só a gente relembrando esse conhecimento que a gente vai ver que é verdade. Tobias aproximou-se, examinou com atenção e perguntou: por que teria o Ribeiro piorado tanto? E aí Narcisa vai responder: experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados, olha aí a importância de quem está encarnado e ficar perturbando os desencarnados, né? Era a causa fundamental desse agravo de perturbação, visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo. O pobre não tem resistido como seria de desejar. Ou seja, ele não tem fortaleza moral. Então, a menor carga de pensamentos sombrios daqueles que estão encarnados interferem na vida do Ribeiro. E aí vale ressaltar aquilo que nós já conhecemos. Isso é uma forma de obsessão? É uma forma de obsessão dos encarnados para aqueles que estão desencarnados, que às vezes faz-se muito pergunta disso, a respeito desse assunto. Quando a gente está dando aula de obsessão, as pessoas perguntam: mas gente, nós encarnados podemos obsidiar os desencarnados? Isso é a prova cabal. Como o Ribeiro, ele não guarda uma fortaleza moral, ele sintoniza com facilidade com os encarnados na Terra.
Por isso que a gente fala que a obsessão é uma questão de sintonia moral. Não é de afinidade com o obsessor, mas sim de uma sintonia moral com o obsessor. Então, quanto mais moralizado nós estamos, menos suscetíveis nós nos tornaremos de qualquer processo de obsessão. Foi, gente? Para todo mundo? Beleza. Então, vou seguindo, hein? Tá? Eu só trouxe esse exemplo para reforçar aquilo que a gente já conhece, que é as questões, os tipos, né, de obsessão, que a gente já estudou isso em outros momentos da nossa vida, e se não estudou, a gente aqui está fazendo uma colocação, mostrando para vocês os tipos e a fonte de referência que, para mim, o melhor livro que fala sobre obsessão e desobsessão, na minha opinião, é um livro da Sueli Caldas Schubert, que desencarnou há pouco tempo, tá? É o livro mais didático que eu já vi que fala de obsessão. É o mais simples, didático e, ao mesmo tempo, nos permite aprofundar, porque a didática de base dele é tão boa que permite a gente entender qualquer complexidade maior dos processos de obsessão. Então, esse é um livro que eu recomendo a todos que querem entender de obsessão, leiam. Bom, o que fez o Gonçalves, né? O Gonçalves aplicou passe, e aí foi isso aí que ele vai colocar ali. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso. Esse é o Ribeiro, ele saiu do leito, né? A correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui, distante do lar. Lourenço e Hermes, aliás, vão ser Lourenço e Hermes, esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei, então, aplicar alguns passes de prostração. Então, deram um passe calmante nele. Subtrair-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Ou seja, prostraram ele literalmente, né? Como se desse um calmante a ele. Só que esse calmante foi dado em forma de passe. E aí é importante a gente também fazer conexão com as nossas informações a respeito do passe. Eu esqueci de colocar a referência bibliográfica, mas essa referência bibliográfica é o livro dos médiuns, tá? Que vai falar dos tipos de passe. Nós temos o magnético, o espiritual e o humano espiritual. O que nós damos na casa espírita é o humano espiritual. O que está sendo aplicado aí no Ribeiro é o passe espiritual, que é dos espíritos desencarnados para os espíritos desencarnados ali, ok? Neste caso específico é isso que está sendo feito. Isso também relembrando conceitos, porque é importante a gente ir fazendo uma síntese, a gente ir englobando todas as informações que a gente tem de outras obras. A gente não pode estudar uma obra e esquecer dos outros conhecimentos que a gente já tem da doutrina dos espíritos, das bases da doutrina e etc e tal. Tá? Eni? Sim, pode falar, Ana. Esse passe humano espiritual é o aplicado nas reuniões públicas, nas casas espíritas? Isso, porque é 50%, digamos assim, do mundo espiritual e 50% nosso. O que nós doamos na hora do passe? Um pouco do nosso fluido vital, que é o que a gente doa, que é o fluido animalizado, ou fluido magnético, como Allan Kardec o denominava também, é o fluido vital. Então, o humano espiritual é esse que nós aplicamos lá no centro espírita, quando a gente entra na câmara de passe e dá passe no pessoal depois da reunião pública. É exatamente esse. Foi? Então, foi. Então, vamos seguindo. E aí coloca assim, continua. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo. Então, é como se ele estivesse tendo um pesadelo. Ele está numa fase de sonho. Ele ainda não entende que aquilo ali é a realidade dele, que ele é um espírito imortal e não é o corpo, né? Mas ele é um espírito imortal. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo em que a alma pouco mais vê e ouve do que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Na vida real é a vida espiritual, né? Então, ele leva para a vida espiritual o que ele semeou durante toda a vida dele material. Então, ele vai levar aquilo que ele tem. Ele não tinha nada, ele nunca se preocupou em entender que ele é um ser espiritual, ele levou o que tinha. Ele só sabe, só entende da vida, da dimensão material. Então, foi isso que ele levou para lá. Então, ele não tem nada, ele não tem basicamente nada de conhecimento da vida espiritual.
E ele continuou: nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Essas ilusões são as ilusões da vida material. E aí abaixo eu botei nessa forma desse gráfico em escadinha, eu retirei esses níveis de consciência de um livro da Joana de Ângeles, intitulado Ser Consciente. Quem gosta de estudar a série psicológica, a nossa casa oferece essa possibilidade também, é com a Inês. E ali nesse capítulo de número 10, Joana de Ângeles, ela vai fazer referência a um psicólogo que eu vou pronunciar o nome, mas eu não sei se é assim que se pronuncia, peço desculpas, é o Gurdjieff. Ela vai falar sobre ele, que ele classifica a humanidade em basicamente 2 níveis de consciência, a consciência de sono e a consciência desperta. Mas entre esses 2 blocos, ele mostra uma série de gradientes, que são essas escadinhas aí. A consciência de sono sem sonhos, que é aquela pessoa que só vive para comer, dormir e trabalhar, fazer sexo, né, procriação, e não pensa mais nada. A consciência já de sono, com alguns sonhos, ele já tem alguns deslumbres, já vislumbra alguma coisa de que ele possa ser um ser espiritual, ele já tem algumas parcas experiências, algumas noções, mas ainda vive para comer, dormir, trabalhar e procriar. E aí ela vai falando dos outros níveis de consciência que vão despertando e fazendo com que o ser cada vez mais se aproxime da sua realidade, que é a realidade espiritual. É muito interessante. A nossa aula de hoje não vai falar com profundidade de níveis de consciência, mas quem quiser ler mais pode consultar esse livro Ser Consciente. Se vocês quiserem, eu tenho esse livro no formato PDF, posso deixar no nosso grupo para quem não tem um livro físico, poder ler o capítulo número 10 todo na íntegra, tá bom? É muito interessante essas colocações da Joana de Ângeles, porque a gente vai se situando. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Eni, Pois quero. não. Sim, É Mirza. pode falar. Eni, 2 parágrafos acima, eu achei muito interessante que você estava falando sobre a. Eu tinha até escrito aqui no livro de obsessão de encarnado para desencarnado. E aí, eles conversando a respeito da família, Sim. Tobias comentou que é preciso que a família receba maior bagagem de preocupações para que deixe Ribeiro em paz. Aí eu achei bastante interessante, porque a espiritualidade também vai trabalhar a família para ajudar o Ribeiro, né? Provavelmente a família vai ter alguns problemas para resolver e aí desconecta esse pensamento dele. Isso mesmo, é para desfocar. É isso mesmo que acontece. Já viu também? Isso aí é exatamente isso que você falou. Eles vão mexer em algum problema da família, porque a família vai desconectar do Ribeiro. O problema vai virar o foco de novo, né? Vai mudar o foco. Isso também acontece quando a gente tem um parente que está muito mal, está naquele desencarna, mas não desencarna, porque a gente está ali prendendo, que a gente quer as pessoas para a gente. A gente é muito assim ainda, né? Aí o que faz a espiritualidade? Dá uma boa melhorada no paciente, todo mundo já passou por isso aí na família. Aí a gente relaxa, ai que bom, agora o fulano tá melhor. Aí um vai para casa, o outro vai fazendo não sei o quê, entendeu? Todo mundo relaxa. O que acontece? No dia seguinte, fulano desencarna. Porque a gente parou de ficar ali conectado, né? Então a espiritualidade, ela usa vários métodos, é igual a gente faz com as nossas crianças, a gente desfoca para conseguir resolver o problema em questão. Mas é exatamente isso que você falou. Então vamos lá, gente. Então posso seguir? Então depois eu vou fazer o seguinte, eu já vou botar lá no grupo depois o livro Ser Consciente para vocês, depois quem quiser ler, aprofundar um pouquinho mais. Não estou fazendo propaganda pessoal porque não sou afeita, não por não ser vaidosa nem ser egoísta, mas muito pelo contrário, né? Por ser muito egoísta. Mas eu fiz uma palestra uma vez falando sobre a parábola do semeador, em que eu enfoco esses níveis de consciência como sendo as sementes que caem naqueles solos. Então, quem quiser, é só acessar o meu canal do YouTube, que lá vocês vão encontrar até mais algumas coisas detalhadas sobre esses níveis de consciência aí do Gurdjieff, tá? Para quem quiser. Quem não, eu vou passar o livro da Joana de Ângeles, tá? Então, vamos lá, vamos seguir aqui.
Ribeiro, então, onde é que o Ribeiro se encontra? O Ribeiro está nessa consciência de sono. A gente não pode detalhar o Ribeiro, dizer que ele está numa consciência de sono sem sonhos, porque a gente precisava de mais informações do Ribeiro. Mas que com certeza ele está numa consciência de sono, o Ribeiro está. Eu só não sei em qual desses dois estágios de sono ele se encontra, mas que com certeza é esse nível aí, porque ele viveu só para a vida material, ele coloca ali, né, que Ribeiro deixou-se empolgar por inúmeras ilusões, por numerosas ilusões. Então, Ribeiro, com certeza, ele não cultivou o lado espiritual dele. Então, ele chega no mundo espiritual sem informação, sem bagagem, sem nenhum tipo de preparo. Então, ele é muito sofrido para o Ribeiro isso. E é sofrido para qualquer um que chega lá nessas condições. Só um minutinho, vamos lá. E aí continua. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, eles foram seguindo, né? Sentindo a desagradável exalação ambiente oriunda, como vinha saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam com as dolorosas impressões da morte física e muita vez sob o império de baixos pensamentos. Então a gente fica pensando assim, pensamento, gente, tem cor, tem forma e tem odor. Pensamento é matéria, assim como mente também é matéria. Então, nós exalamos quando nós pensamos. E aí eu fico pensando, o que a gente tem pensado? É uma boa pergunta, né? O que eu penso exala, né? E qual é o tipo daquilo que eu penso? O nome da palestra que eu fiz, Rosana, é Parábola do Semeador. Está no meu canal, Enir Sattler. É no YouTube, tem lá. Lá os slides aparecem, não é nem tanto pela palestra, mas os slides vão aparecer com mais algum tipo de informação. Tá bom? Quem quiser ver. A gente fica pensando essa questão, será que o que eu penso exala o quê? Perfume ou exala mau cheiro? É uma coisa que a gente precisa pensar. Porque tem dia que a gente não está tão bem, né? E o dia que a gente não está tão bem, a que ponto que a gente não está plasmando coisas ao nosso redor? É preciso a gente fazer essa reflexão. A mente e o pensamento, conforme própria obra, acho que eu tirei os slides, não tirei não? Não, né? Peraí que eu tenho que fechar aqui, eu mesmo me enrolo aqui de vez em quando. Ah, tá aqui ainda, tá. Obrigada, Márcia. Mente e pensamento é matéria. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a mente, leia o livro Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz. Vai falar declaradamente que mente é matéria e que os pensamentos são produzidos na mente e que, por conseguinte, são matérias. É matéria também. Mente, mecanismos da mediunidade. E quem quiser, numa linguagem um pouco mais coloquial, digamos assim, que uma linguagem um pouco mais tranquila do que talvez André Luiz, em alguns momentos, não sei, mas um outro livro muito interessante é Pensamento e Vida, do Emmanuel, onde ele vai falar dos departamentos da mente, que é muito interessante, esses departamentos da mente, e vai falar um pouco dos pensamentos, mostrando que pensamento é uma energia eletromagnética, então, e que é produzido na mente. Então, pensamento é uma energia eletromagnética, é uma força eletromagnética. E que, portanto, se é uma força eletromagnética, eletro de eletricidade, movimento, magnética de agregar, agrega, atrai. Então, ele plasma tudo que ele pensa, tudo que nós pensamos, que nós projetamos em forma de pensamentos através das nossas mentes, nós plasmamos ao nosso redor. Então vai ter peso específico, vai ter cor, vai ter forma e vai ter odor. Oi, Eduardo. Linguagem mais simples do Emmanuel, mais simples que a do José Luiz, eu acho bem difícil, hein? Emmanuel é bem complicado, né? É bem complicado, sim. Tem alguns momentos que é muito difícil. Esse livrinho, Pensamento em Vida, ele é muito interessante. É um livro fininho, mas que dá pano para manga. Ali a gente vai tentando equacionar muitas coisas e muitas vezes não consegue. Mas é um livro muito interessante. Quer dizer, dá para se entender no primeiro momento. Para aprofundar é que às vezes falta subsídios, no meu modo de tentar entender.
né? Eu não tenho capacidade, então para mim falta subsídios, tá? Bom, então a gente vem a saber que nas câmaras de retificação nós exalamos através dos nossos pensamentos e também, sem sombra de dúvidas, através do nosso perispírito, vale relembrar, uma das propriedades do perispírito, que não era temperatura, eu peguei errado, mas era odor. Depois, outra hora, eu conserto o slide, eu peguei o slide errado, tá? Eu vou até pular o slide, mas existe uma das propriedades do perispírito, é odor. Então, nós sabemos que o nosso perispírito exala, é a nossa realidade. O nosso perispírito, ele é reflexo da nossa consciência, do nosso campo mental, aliás, melhor dizendo, né? O campo mental reflete a consciência e o perispírito reflete a nossa mente. Olha que interessante. Eu vou falar devagar para quem foi muito rápido. A nossa mente reflete a nossa consciência. Isso é embasado no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel. E o nosso perispírito reflete o nosso campo ou corpo mental. Olha que interessante. Então, nós somos sempre produtos de nós mesmos e, dependendo do que nós pensamos, nós exalamos odores desagradáveis. Não só plasmamos, mas como exalamos, né? E aí ele continua, não devemos observar aqui somente dor e desolação. E é verdade que a gente, quando ele retrata ali a câmara de retificação, a gente fica pensando assim, nossa, mas isso ali é uma desgraceira. Né? Mas aí o Tobias, com a sua sabedoria, ele coloca, lembre, meu irmão, que esses doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral. E é verdade, olha a misericórdia de Deus, eles não perambulam mais nos umbrais. Eles agora estão numa câmara de retificação, num lugar que eles recebem energia magnética, são cuidados, são higienizados, ali de todas as formas eles recebem tratamento. Então eles não perambulam mais no umbral. Então não é um lugar só de dor e desolação, mas é um lugar em que exala a misericórdia, né? Que esses doentes estão atendidos e que já se retiraram do umbral onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, descuidosos de si mesmos. Nesses pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Então ali já estão recebendo cuidados onde posteriormente eles poderão trabalhar. Olha que coisa boa. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. Então, vale a gente lembrar que se a gente está numa condição de tristeza, não é porque Deus nos impôs nenhuma tristeza, mas é segundo as nossas obras, segundo as nossas plantações. Se por diversos momentos da nossa vida, vidas passadas e vidas presentes, a gente planta sementes de desarmonias, a gente não pode esperar colher harmonia, paz e amor. Então, aquilo que a gente está vivendo diz respeito ou a uma semeadura de vida passada ou uma semeadura da vida presente. Em todas as duas, nós temos oportunidade de refazer a nossa vida. Eni? Sim. Eni, eu lembrei, quando eu estava lendo esse capítulo, essa parte especialmente, do capítulo dos que dormem, dos mensageiros. Isso, os dementados, né? Eu acho que é os exatamente. dementados, né? Mas eu só não me recordo se eles também eram dessa mesma situação, se eles tinham vindo do umbral, eu não recordo por que eles estavam naquela... Eu lembro que eles estavam nessa situação exatamente como vai relatar agora, mas eu não sei, eu não me lembro de onde eles vieram. Eu acho que eles são do umbral médio, né? Então, eles estavam porque os mensageiros... Assim, nosso lar é umbral fino, mensageiros, se eu não me engano, é umbral médio, e aí vai por ordem até que chega a libertação, que é as trevas, né? Obreiros da vida eterna. Obreiros da vida eterna, se eu não me engano, é umbral grosso, que eu ia falar sobre a casa transitória de Fabiano, se eu não me engano. E isso mesmo, a Edith está falando que sim. E libertação vai relatar as trevas. Então a gente tem esse conjunto, né, dos umbrais, ele é relatado com mais minúcias em cada obra dessas. Então, mensageiros, sim. É umbral médio, né? Então, eles já não estão mais perambulando, eles já foram acolhidos naquele... Da mesma maneira, né? Hein?
Hein? Da mesma maneira Da que mesma maneira. nossos... tá. Vamos lá. Então, cada um segundo as suas obras. Então, entender que aquilo que a gente está vivendo na nossa vida, seja de que forma for, não é castigo divino. Eu quero que a gente tire isso da nossa mente aos poucos, né? Isso é um arquétipo que ainda vive muito dentro da nossa alma. Como a palavra pecado para a gente tem assim um significado muito pesado. E, em verdade, é uma palavra que significa errar o alvo, a palavra pecado. E quantas vezes a gente erra o alvo na nossa vida? Mas se a gente erra o alvo, o que a gente tem que fazer? Voltar e tentar acertar o alvo de novo. É isso que a gente tem que fazer. Então, na vida, não há castigos para Deus. Deus sempre oferta para o seu filho a oportunidade de refazer os seus passos. Castigo dá uma ideia pesada de penas eternas. E não existe penas eternas. Aquilo que nós estamos vivendo é segundo as nossas obras, segundo os nossos comportamentos de outrora ou atual. E todos nós temos condições de reverter a nossa vida, de reverter os processos de dor e de sofrimento da nossa vida. Então é isso que a gente precisa se deter, tá? Vamos lá. Questões de valores. Essas questões de valores é uma questão que fala muito próxima aos corações nossos, né? Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor no plano dos espíritos. E a maioria desses espíritos lá, eles acreditam nisso ainda, né? Os que estão lá nessas condições. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos a disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais, ou seja, não aproveitaram a experiência material para convertê-la em despertamento dos valores espirituais, ou seja, não aproveitaram a experiência material para amadurecerem emocionalmente e espiritualmente, mas usaram a vida material só no sentido, na direção dos gozos da vida material. Então, não aproveitaram para se desenvolverem, né, esses espíritos. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Está falando lá da época que o Brasil ainda era réis, né? Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Achei muito interessante essa colocação de Tobias, né? Gozaram muito materialmente, entendem muito da vida material, mas o que entendemos sobre a vida espiritual? Chega-se lá como os mendigos da vida espiritual, sem compreender nada. Um capítulo do Evangelho que trabalha sobre as questões de valores é o capítulo de número 16, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamão, onde vai trabalhar a questão do ser e do ter. Ser está relacionado a Deus, aos valores que a traça e o ferrugem não corrompem. E ao ter está relacionado ao mamão, que são valores que traça e ferrugem corrompe, que o tempo vai levar. Por mais duro que seja, a vida leva tudo que está aqui. A vida desgasta tudo. A vida material, ela é uma vida que tem término. Ela vai se transformar, ela vai acabar, né? A vida espiritual é a única que é infinita, que não tem fim. Nós fomos criados por Deus, mas somos infinitos, sim. Eu achei interessante quando ele chama de contrabandistas da vida eterna. É horrível isso, mas você está tentando contrabandear. É o nome. Pois é, não, eu estou te entendendo. Estou tentando contrabandear aquilo que não pode ser contrabandeado, né? Porque não há como trazer. Não tem como levar, né? Não tem como levar. Eu não tenho como chegar lá e tentar apresentar ou impor aqueles meus valores materiais, porque lá a moeda é outra. Então eu não tem como. Eu não vou conseguir essa moeda de outra forma. Ninguém pode me dar essa moeda,
Porque essa moeda, ela só é adquirida através do ser, do trabalho interno, de autoconhecimento e reforma íntima. Então não adianta eu chegar lá e querer fazer um contrabando, porque ninguém tem como vender esse produto lá. Esse produto é do trabalho, do esforço, do suor aqui na dimensão material em adquirir valores espirituais e moralizadores para quando eu chegar na vida real, que é a vida espiritual, eu saber o que fazer com essa vida, saber como me comportar e poder fazer prevalecer os meus direitos. Mas se eu não adquirir nada disso aqui na Terra, se eu não desenvolver, eu não tenho como contrabandear nada lá. Já era, né? Já era. Lá não tem como. Pois é. E eu estava pensando aqui, quando a Missa falou aqueles espíritos que dormem lá nos missionários. Sim. Se não me engano, são aqueles que ou não acreditam em vida após a morte, acham que é um nada, né? Ou então são aqueles de religiões que acreditam que você vai dormir e aguardar a volta de Jesus. Eu acho que o livro, ele fala mais ou menos, me parece que é uma mescla dessas duas coisas, né? Né? Aqui também fala sobre isso, Marcinha. Aí também, nesse capítulo aí que vai falar de Nosso Lar, mais para frente, ele vai fazer uma referência, ele vai dar algumas características a mais, além de falar que foram os espíritos que não desenvolveram nunca os valores espirituais, ele vai aprofundar um pouco mais, dando alguns exemplos de pessoas, de comportamentos aqui na Terra. E um desses são os materialistas, o que acreditam que depois da morte física não existe mais nada, acabou tudo. E outros, aqueles cujas correntes filosóficas religiosas, né, principalmente religiosas, preconizam que depois da morte você fica dormindo até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo de novo. Eles interpretam o sermão profético dessa forma, como se nosso Senhor Jesus Cristo viesse pessoalmente de novo na Terra para resgatar a todos nós e nos levar ao reino de Deus, né? Eles acreditam dessa forma, eles não aprofundam essas questões, né? Foi, Márcia? Ou você quer fazer mais? Foi? Você quer? Não, é só isso. Então, eu vou seguir aqui. Infelizes e semi-mortos. Aí ele vai começar. Nada, que isso. Pode perguntar sempre, por favor. É aí que ele vai começar agora a dar umas características. Olha só. Vejamos alguns dos infelizes semi-mortos. Então, quer dizer, numa câmara lá, em determinado ponto, haviam espíritos que ficavam como se fossem em coma, semi-mortos. Olha que coisa horrível. Olha o ponto que a gente chega. Aí ele vai dar uma descrição sobre esses espíritos, né? Narcisa, servidora, a Narcisa que vai falar. A servidora acompanhava-nos solícita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. 32 homens de semblante patibular permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Estavam como se fossem em coma aqui na Terra, né? Aqui na Terra a gente dizia que aquela pessoa estava em coma. Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu. Estes sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes, do que a outras câmaras, olha só. Chamamos-lhes crentes negativos. Crentes negativos são materialistas, tá? Vou fazer a tradução é essa. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Então eram pessoas materialistas que não criaram valores morais nenhum, que eles pensavam assim, se quando a gente morrer acaba tudo, por que eu tenho que ser uma pessoa melhor? Eu não tenho, né? Porque quando morre acaba tudo, então eles acreditaram nisso e viveram em cima disso. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. E como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormir em longos anos em pesadelos sinistros. Então eles ficam lá, ad eterno. Eu me recordo que há muitos anos atrás, eu ainda era adolescente, isso foi anteontem, né? Quando eu era adolescente, eu conversava com um materialista mesmo, de verdade, né? Que não acreditava em Deus, em nada, para ele era só a vida material e ponto final. Aí eu me lembro que na nossa conversa, eu fiz a pergunta para ele, para você, o que é a morte? Ele olhou para mim, a morte é nada, acabou. Eu falei assim, mas o que você idealiza na sua mente? Ele falou assim, uma tela escura. Eu falei assim, pois é, né? Tela escura é alguma coisa. Eu virei para ele e falou assim, aí ele se calou, né? Porque se você imagina a escuridão,
Então a morte não é um nada. Se ela é escuridão, escuridão alguma coisa é. Então, eu sei que ele nada disso, mas aquilo deve ter, de alguma forma, ficado dentro dele, né? Porque nada é nada. Se você vê uma escuridão, escuridão é alguma coisa, é ausência de luz, então é alguma coisa, né? Ele, no pensamento materialista dele, ele, com certeza ele pensou isso, quando eu falei isso para ele, né? Quando o trabalhador... E Oi, pode falar, Ana. esses espíritos que estão nessas condições, eles ficam assim, não tem nada que se possa fazer para eles saírem disso? Ué, tem, eles recebem passe magnético nessas câmaras todos os dias. Então, em algum momento, eles vão sair disso. Vão, em algum momento eles começam a despertar, até que eles veem que eles continuam vivos e que então eles despertam, saem daquele sono e vê que tem algo mais que continua. E aí começa a despertar dentro deles o que é esse algo mais. E aí eles vão começando a se ambientar e descobrirem que a morte não existe, que são verdadeiramente ali, eles têm a prova cabal de que são espíritos imortais. A vida continua de uma forma organizada em colônias espirituais, no plano espiritual, e começam então vagarosamente, na medida das suas possibilidades, compreenderem o que é verdadeiramente a vida espiritual, o que ela simboliza. É assim mesmo. Então eles demoram muito para reencarnar. Às vezes demora muito para despertar e, por conseguinte, a reencarnar, sim. E quando não conseguem de forma nenhuma, reencarnam compulsoriamente. Compulsoriamente significa encarnar sem participar do planejamento reencarnatório. Tá? É isso que significa o compulsório. Na reencarnação compulsória, os mentores, os espíritos superiores fazem o meu planejamento reencarnatório sem a minha presença. Então eu não participo, eu não dou pitaco, eu não ouço, eu não me preparo lucidamente para aquela reencarnação. É feita a minha preparação reencarnatória e eu reencarno. É isso que diferencia. Sim, reencarnam compulsoriamente se ficarem muito mais tempo nesse estado sem despertarem. Se eles veem que não vai despertar jamais, acaba que reencarna compulsoriamente. Sim. Entendi. Foi? Foi? Então vamos lá. Foi. E aí, olha que... Não sei. Caiu aqui o... Ai, peraí. Fica aí. Não foge não, hein? Foge não. Deixa eu ver se eu consigo recarregar e abrir a sala novamente. Só um minutinho, por favor. Oi, gente. Tá todo mundo aí ainda? Oi, tá todo mundo aí ainda? Tá, né? Desculpa, não sei o que houve aqui, deu algum pânico, tá? Vamos lá. Não sei o que houve, não adianta me perguntar alguma coisa aqui que deu errado, tá? Tá todo mundo me ouvindo? Agora sim. Beleza. Estamos sim. Então vamos lá. Então vamos seguir aqui para a gente terminar esse capítulo, falta pouco. Finalmente, então, André Luiz, ele bota a mão no trabalho. E olha só, foi um ato instintivo, não foi uma coisa que ele ficou preparado, ele pensou racionalmente para fazer, né? Mas quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. E foi aí que apareceu, porque eles estavam com poucos funcionários na Câmara de Retificação e necessitava de um auxílio maior. E aí foi que ele diz que eu então que instintivamente me agarrei aos apetrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. E aí, pela primeira vez, André Luiz descobre o prazer de servir, que até então, ele como médico talvez nunca experimentou de uma forma tão estreita a questão do servir. E aí ele começa a trabalhar e ajudar aqueles espíritos naquela condição tão difícil que eles se encontravam, tá? E aí esse capítulo acabou, gente. Faltam 3 minutos, nós não vamos dar seguimento. Bom, agora que eu estava lendo esse... Desculpe, Enir, te não, atrapalhar. Não, pode falar. A hora que eu estava lendo esse trechinho final... Sim. Gozado, eu senti a sensação de alegria dele. Eu também. Então, é contagiante ser útil, né? Eu senti a sensação de alegria dele. Eu acho que deve ter sido algo tão, sabe... Fantástico. Tão assim, tão novo para ele, e ele
receber isso de maneira tão assim, profunda. Eu achei bastante interessante também. Eu também senti aquela alegria dele, aquele sentir-se útil, né? Porque o trabalho tem que engrandecer a gente, né? Tem que nos ajudar para a aquisição de valores. E o trabalho tem que tornar a gente verdadeiramente pessoas úteis. Então, eu senti a alegria do André Luiz também. Quando eu li ali, eu me senti botando a mão na massa. Que, aliás, o meu trabalho é botar a mão na massa, como o seu também foi a vida inteira botar a mão na massa, né? A gente sempre botou a mão na massa, né? Botar a mão na massa é botar a mão do paciente, é segurar mesmo a barra, né? Ficar ali com o paciente o tempo todo não é moleza, né? Bom, gente, finalizando, desculpa, eu te interrompi, Márcia, você ainda quer fazer alguma colocação? Não? Não, era só isso. Assim,